criar estratégia é muito mais do que só fazer um post legal, do que só viralizar. Viralização é uma das estratégias que nós temos para criar. Então nós temos muitas outras estratégias. Show de bola, Walter. Então vamos conversar um pouquinho sobre estratégias para negócios locais. Bom, antes da gente começar a falar propriamente de cada uma das estratégias, a gente precisa entender o que de acho é essa estratégia, certo? Como que se dá essa estratégia para negócios locais e o que eu preciso saber. Primeira coisa é o que é estratégia. Estratégia, galera, é um conjunto de metodologias, métodos e estratégias para poder chegar em um resultado, meta ou objetivo baseado em análises internas e externas, tá? Então, em tese, o que eu vou fazer? Eu vou analisar todos os objetivos do meu cliente, vou analisar as metas que ele tem, vou analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades que ele tem e as ameaças, vou criar ideias para fazer com que ele trilhe o caminho até chegar no objetivo que ele tem. Isso é muito fácil de entender, certo? Alguém tem dúvida em relação a isso? Por quê? Muita gente às vezes pergunta, Walter, mas eu não sei nem o que é estratégia. Tá, vamos lá. Estratégia é um conjunto de ações que você desenvolve para poder chegar num objetivo, numa meta, enfim, que o cliente tem. E você cria tudo isso baseado nas análises de oportunidades, ameaças, enfim, que o cliente tem, tá? Para poder chegar nesse objetivo que você quer que ele chegue. Então, o cliente chega para você, por exemplo, dando só uma ideia, essa criação de estratégia, ela precisa principalmente ser analisada. Não dá para você simplesmente criar uma estratégia do nada, tá? Não dá para criar uma estratégia do nada. Você tem que analisar os fatores, analisar o objetivo e construir ideias que façam você chegar lá. Num exemplo prático, digamos que você esteja atendendo uma empresa de estética. Essa empresa de estética, ela quer aumentar a quantidade de busca e procura pelo tratamento de harmonização facial, tá? Vamos colocar essa ideia aí. Daí a pessoa precisa fazer, você, né, no caso, como social media, precisa criar estratégias que façam com que mais pessoas procurem a empresa para fazer harmonização facial, certo? Quais são as estratégias, quais são as ideias, quais implementações você vai fazer para chegar nesse resultado? E é aí que você tem uma série de dificuldades, porque você não imagina o que você vai fazer. Se na hora que eu fiz essa pergunta, por exemplo, o que você faria se tivesse que aumentar a procura de pessoas que querem fechar harmonização facial numa empresa, tá? De estética. Esse é o objetivo do cliente. O que você faria para chegar nesse resultado? Você tem alguma noção? Quando você para pensar, tipo assim, velho, o que eu faria? Foge da sua cabeça, tipo assim, uma resposta, você fica tipo, mano, tô perdido. Não sei exatamente o que fazer. Alguém se sente assim? Ou você tem alguma ideia do que poderia ser feito? Você tem alguma ideia do que poderia ser feito? Alguém tem alguma ideia do que poderia ser feito? Pois é. Bom, a maioria vai se sentir desse jeito. A maioria vai se sentir perdido. A maioria vai pensar, mano, eu não tenho a mínima noção do que eu preciso fazer. Eu não tenho a mínima ideia do que eu preciso implementar. E se eu pergunto, me diga aí, coloca uma ideia, o que você implementaria? Coloca aí no chat, tipo, o que você implementaria para poder ter resultado? Importante dizer, não é uma coisa que vai fazer esse resultado chegar. E é por isso que às vezes você pega e fala bem assim, porra, vou meter tráfego. E aí você acha que vai vir resultado, mas aí o resultado não vem. E aí o cliente fica tipo assim, pô, não deu certo. Não tô tendo resultado. Não tá funcionando. O cliente começa a te dar esse feedback. Tu fica tipo, pô, caraca, como é que eu vou gerar resultado para esse cara? Eu já fiz de tudo, tentei e tal, não sei o que, tal. Então existem uma série de estratégias que dá para você fazer. Uma série de estratégias. Existe sim tráfego, existe marketing de influência, existe várias coisas. Só que nada disso vai dar certo se você não conseguir fazer um mapa do que o cliente precisa. Sacou? Então, por exemplo, você pode ser a melhor harmonização facial da cidade. Se você só falar bem assim, faça a harmonização facial ainda hoje conosco. Provavelmente ninguém vai fazer. Então você tem que criar uma linha estratégica, uma narrativa, tá? Para poder chegar lá. Então uma linha estratégica, uma narrativa, ela vai te dar trabalho. Realmente vai te dar trabalho. Sacou? Vai te dar trabalho. Então existe uma narrativa aqui. Existe uma narrativa. Então, por exemplo, não é só você chegar e falar bem assim, ó. Oi, tudo bom? Eu faço harmonização facial.
Você quer fazer harmonização facial comigo? Sacou? Não é assim que funciona. Então tem uma série de estratégias, de narrativas, que fazem com que a pessoa queira comprar de você, tá? Queira comprar de você. E para isso acontecer, o que você precisa fazer? Analisar. E eu quero ensinar uma metodologia para vocês chamada análise SWOT. O que seria essa análise SWOT, Walter? A análise SWOT é uma coisinha que a gente aprende lá na universidade ainda, para quem já fez universidade, só que é uma matriz de análise de todas as empresas que você atende para identificar, né, as oportunidades, as ameaças, fatores internos, fatores externos. Então eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona essa matriz SWOT, para que você consiga ter uma ideia, tá, do que você precisa fazer. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de como é uma matriz SWOT, depois vou te mostrar uma matriz SWOT que eu fiz para cliente para você ver na prática como ela funciona. Pode ser? Show de bola. Então vamos lá. A matriz SWOT, ela tem esse aspecto aqui, ó. Eu peguei uma foto da internet da Pagar-me, né, só para vocês terem uma noção, e ela tem esse aspecto aqui. Aqui você vai ver os fatores positivos, que são forças e oportunidades. Aqui você vai ver os fatores negativos, que são as fraquezas e as ameaças. Aqui você vai ver um ambiente interno, então são as forças e as fraquezas internas, e você tem as oportunidades e as ameaças externas, que é mais relacionada a concorrentes, a coisas que aconteceram com você na sua vida, na vida da empresa, tá? Então a matriz SWOT, ela vai te ajudar principalmente a entender o cenário da empresa. Então, o Walter tem uma matriz SWOT, tá? O Walter tem uma matriz SWOT. Qual é a matriz SWOT do Walter? Sacou? Tipo, como que funciona as forças e as fraquezas do Walter? Qual é a força dele? Exemplo, vou te dar uma ideia. Só para você ter uma noção. Eu tenho muito claro identificado que, para mim, uma força, tá? Uma força muito grande que eu tenho é a minha metodologia de ensino. Eu sei que a forma mais técnica, prática e objetiva que eu ensino faz com que as pessoas se convençam mais a comprar um treinamento, um curso, algo sobre mim, tá? Porém, eu entendo uma fraqueza interna que eu tenho também, que é o meu estilo de comunicação. Então, o jeito com que eu me comunico, às vezes, assusta algumas pessoas e faz com que elas se afastem. Por exemplo, falando um palavrão, soltando alguma gíria, falando rápido demais, alguma coisa nesse sentido, que às vezes faz com que algumas pessoas se afastem. Então, identificar essa força faz com que eu use melhor ela, extraia o melhor dessa força, e identificar essa fraqueza faz com que eu tente corrigir essa fraqueza, para isso não me dar um problema futuramente, isso não afetar o faturamento da minha empresa, sacou? Então, é muito interessante que eu faça esse levantamento para todos os clientes. Agora eu vou mostrar na prática como é que funciona tá? Mostrando um que eu criei para cliente meu, né? Cliente verdadeiro meu, só para você ter uma noção. Aqui. Então, a matriz SWOT funciona mais ou menos nesse seguinte formato aqui, ó. Eu vou ter as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou listar as forças. Então, eu crio uma lista de forças. Isso aqui foi para um parlamentar, né, um senador, que eu fiz um projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar aqui todos os tópicos de força que eu acredito que ele tem, de fraqueza que ele tem, de oportunidade que ele tem, de ameaças que ele tem. Então, eu levanto tudo isso e agora eu tenho um panorama geral. Eu tenho um cenário, entendeu? Eu tenho um cenário para poder trabalhar. Agora eu consigo mapear melhor quais são os objetivos que ele tem e como que eu vou fazer para poder chegar nesses objetivos. Extraindo o melhor das forças que ele tem, o que ele tem de melhor e tomando muito cuidado com as fraquezas que ele tem, as coisas que podem me atingir, até mesmo para eu tentar corrigir. E assim eu tenho informação. Tá? Assim eu começo a ter informação. A matriz SWOT ela serve para me dar informação. Daí, como que eu crio essa matriz SWOT, Walter? Através de entrevistas. Análises externas e entrevistas. Então, nessa matriz SWOT, o que eu fiz? Eu conversei com assessoria, tá? Eu conversei com assessoria, tá? Conversei com assessoria, conversei com parlamentares amigos, parceiros, o que eles achavam sobre ele. Conversei com o próprio cliente, analisei o que ele achava, como ele fazia, o que ele achava que era ponto forte, o que ele achava que era ponto fraco. E fiz uma análise digital.
Então, rodei essa internet inteira, moleque. Futuquei nos bueiros mais insanos que você pode entender, usando também uma ferramenta de inteligência artificial chamada VTracker. Então, eu utilizei todas essas ferramentas, utilizei todos esses artifícios para chegar nesse escopo final de ideia do que é uma matriz SWOT, do que são as forças e as fraquezas. E óbvio que tentando conhecer o cliente de forma bem profunda. Conhecendo o cliente de forma bem profunda, fica muito mais fácil de eu criar essa análise SWOT. Até aqui, vocês entenderam o formato de análise SWOT, a importância que ela tem? Walter, quando eu faço uma análise SWOT? Cara, no começo, quando você quiser entender melhor o game e o negócio do seu cliente, faça uma análise SWOT. Se hoje você não tem uma análise SWOT, faça uma análise SWOT para o seu cliente. Quando você constrói uma análise SWOT, quando você faz a análise SWOT, tu começa a entender, tu começa a notar o que são as oportunidades, o que são ameaças, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você começa a entender melhor. Isso te oxigena ideias também. Isso começa a te trazer ideias, começa a te dar informações, começa a te realmente mostrar, tá? Mostrar de fato o que você precisa fazer. Então é muito importante.